Olá! Hoje a gente vai fundo em um assunto complexo. Como a linguagem, como o discurso que a gente ouve e usa todo dia, serve para formatar a sociedade, para moldar os indivíduos. É quase uma engenharia do nosso próprio pensamento. E para começar, essa frase do Eduardo Galeano já joga na mesa os dois pilares da nossa conversa: o medo e a ignorância. Segundo eles, são as principais ferramentas de controle. Vamos ver como isso funciona na prática. E isso leva a gente para uma pergunta que, olha, parece que está no ar, né? Por que as discussões, seja na política ou na sociedade em geral, parecem ter perdido a profundidade? Por que a conversa pública está tão rasa? É exatamente esse o problema que a gente vai investigar hoje. Para começar, a gente precisa entender o diagnóstico do problema. E ele começa com a formatação do indivíduo. O jurista e escritor Rubens Casara traz um conceito que é fundamental para a gente entender esse cenário: a idiosubjetivação. Mas afinal, o que é essa tal de idiosubjetivação? Pensa assim, é um processo, quase uma engenharia social mesmo, para moldar as pessoas. O objetivo? Construir indivíduos que olham só para o próprio umbigo, que não acreditam na ideia de bem comum, de um projeto coletivo e, o mais importante, que acabam valorizando a própria ignorância. E olha que curioso, a origem da palavra idiota. A gente usa sem nem pensar, mas ela vem lá do grego idios, e significava exatamente isso: a pessoa privada, fechada no seu mundinho, sem interesse pela vida pública, pela vida da cidade. A ligação com o conceito do Casara é total, né? E essa comparação aqui deixa tudo muito claro. De um lado, temos o indivíduo que passou por essa formatação. Ele odeia a política, acha que o mundo não tem como mudar. Do outro, o ideal do cidadão crítico, que participa, que acredita na mudança e que questiona o que está posto. O contraste é gritante. Agora, vamos aprofundar um ponto-chave: como a ignorância não é só um resultado disso tudo, mas uma ferramenta usada ativamente nesse processo. O Rubens Casara usa um exemplo muito bom para mostrar essa evolução: a manutenção do patriarcado. Primeiro, a dominação masculina era justificada pela religião. Quando isso perdeu força, tentaram usar uma suposta ciência. E quando a própria ciência desmentiu isso, o que sobrou como base para manter essa estrutura? A pura e simples ignorância. E aqui surge uma palavra nova, um neologismo muito forte. Ignoródio é a fusão da ignorância com o ódio. Uma combinação explosiva que, segundo essa análise, serve para manter as coisas como estão, dificultando a solidariedade e transformando o conhecimento em algo a ser demonizado. E essa citação do Adorno é cirúrgica. Ela conecta essa ignorância voluntária, sabe? O ato de não querer saber com um estado de medo e embrutecimento. É como se fosse uma fuga da responsabilidade, um mecanismo de defesa que tem consequências sociais gravíssimas. E quais os efeitos disso na sociedade? Bom, a linguagem fica mais pobre, incapaz de expressar ideias complexas. A mídia muitas vezes ajuda a espalhar o medo. O ódio por quem é diferente é construído. A paranoia vira quase uma condição social. E, no fim, as pessoas se fecham, se isolam nos muros de sua existência. Ok, o diagnóstico é pesado. Mas existe uma solução? Um antídoto? A próxima parte da análise aponta para um caminho: o diálogo. E aqui entra o trabalho da filósofa Márcia Tiburi. Ela vai analisar o discurso autoritário e propor o diálogo como a principal ferramenta para a gente confrontar isso. E não é uma simples conversa, é algo muito mais profundo. A análise parte de uma afirmação bem forte: o autoritarismo, na sua forma mais extrema, é a negação da própria política, a negação do debate entre quem pensa diferente. E em total oposição, o diálogo é o que mantém a política viva. É o exercício constante de conviver e construir algo em conjunto. A oposição é total, preto no branco. Então, o que seria esse diálogo? Bom, é uma prática de não violência. É a própria democracia acontecendo no dia a dia. É uma ferramenta para a gente furar as nossas bolhas ideológicas. É dar importância para a diferença em vez de tentar anular. E no fim das contas, é o jeito que a gente tem de construir juntos novas formas de ver o mundo. E essa frase da Tiburi é essencial. Não se trata de uma esperança passiva, de só pregar o amor. O diálogo aqui é ação. É um experimento político que busca ativamente tirar a força do ódio, mostrar que ele não leva a lugar nenhum, torná-lo impotente. Para fechar, vamos trazer toda essa discussão para o nosso mundo de hoje, para a era digital. E aí vem a grande questão da nossa época, né? As redes sociais, elas servem como um espaço para encontrar o outro, a alteridade, ou se transformaram em versões digitais daqueles muros que isolam a gente?
É só olhar essa comparação. A promessa era uma, né? Um lugar de encontro, de empatia. A realidade, muitas vezes, é um espaço de cinismo, de violência, com algoritmos que nos prendem em câmaras de eco, onde a gente só conversa com quem já pensa igual. E a gente termina com essa provocação. Se a linguagem é o campo de batalha onde tudo isso acontece, onde o ódio e a ignorância são construídos, como a gente pode usar essa mesma linguagem para fazer o contrário? Como podemos construir pontes, um lugar entre nós, para que o diálogo possa de fato acontecer? A questão fica em aberto.